Obrigado pela atenção. Eu só queria registrar que o nosso Núcleo de Formação em Excelência Imobiliária acaba de lançar a 9ª turma de pós-graduação em Direito Imobiliário, uma pós-graduação de sucesso renomado aqui na nossa cidade, e que, dentro em breve, terá mais uma pós-graduação agora em gestão de processos de gestão de administração imobiliária. Passo a palavra agora para a Flávia, para que ela dê continuidade. Muito obrigado a todos, um bom evento para todos nós, que saímos daqui com mais conhecimento. Muito obrigada, doutor Carlos Samuel, pelas palavras e pela realização deste importante evento. Antes de seguir, gostaria apenas de passar um breve aviso aos que estão de pé, que dispomos ainda de vários lugares à frente, caso prefiram se acomodar. Passado este aviso, passo a palavra agora então para a sua mensagem ao vice-presidente administrativo do Secov Rio, o senhor Ronaldo Coelho Gato. Bom dia a todos, meus cumprimentos e parabéns à diretoria da Laje aqui presente, em especial ao seu presidente, meu amigo, Dr. Carlos Samuel, pela realização de mais esse encontro de síndicos. Prezados síndicos e síndicas, em nome do Secov Rio, agradeço a presença de vocês todos aqui, parabenizando pela dedicação aos seus condomínios, ao seu patrimônio, a valorização do seu patrimônio, das suas casas, e principalmente nesse dia de hoje, buscando o contínuo aperfeiçoamento, aprendizado nessa área que vem sendo inovada com novas obrigações a cada dia, trazendo mais dificuldade ao trabalho dos senhores e das administradoras de condomínios e de imóveis. Eu separei 2 rápidos recados para passar hoje para vocês em nome do Secov, que serão mais aprofundados durante o dia de hoje, mas eu acho que de uma forma rápida, mas sem menosprezar a importância deles, eu me sinto na obrigação de falar com todos vocês. Primeiramente, eu queria falar da nova função do E-Social, que vai ser explorado novamente em detalhes, mas que eu gostaria de tocar nesse assunto. Muitos de vocês já ouviram falar do E-Social, mas eu tenho certeza que ainda não tem completa noção das dificuldades e das obrigações que o E-Social vai trazer para a vida dos condomínios, na gestão da folha de pagamento e, respectivamente, para as administradoras de imóveis. A responsabilidade é muito grande, o trabalho é muito grande, muito complexo. O sistema criado pelo governo atualmente exige informações detalhadas da folha de pagamento mensalmente, como, por exemplo, controle de horas extras, licenças, férias, contratações e demissões, afastamentos temporários, afastamentos por longo prazo, exames médicos, as famosas obrigações que nós temos, que a gente chama de sopa de letrinha, LTCAT, PCMSO, PPP, PPRA, uma verdadeira confusão, para vocês terem ideia das novas obrigações, até o CRM de médicos, que atestam laudos para os seus funcionários de ausências ou de afastamentos, vai passar a ter que ser informado para o governo. O governo vai poder fazer agora uma fiscalização digital online da vida dos condomínios, que passa a ser equiparada a uma empresa sem ter as obrigações, sem ter supostamente a configuração de uma empresa, que é ter lucro. O condomínio não tem lucro, o condomínio tem divisão de despesas entre donos de áreas comuns, donos de apartamentos, mas infelizmente a gente está sendo visto, administrado e exigido como tal. Eu lembro que para o E-Social ser devidamente cumprido, é necessário, fundamental, é obrigatório que os condomínios tenham os certificados digitais atualizados, sempre que muda um síndico. Tem muito condomínio, eu já fiz o certificado digital há 2 anos atrás, não preciso fazer de novo. Tem que fazer de novo. Mudou o síndico, muda o certificado digital, que muda o responsável na Receita Federal. Sem certificado não se faz E-Social. Sem E-Social não se tem mais a tranquilidade de que não existem possibilidades de multas para condomínios. Um exemplo fácil de ser citado aqui, que a gente já está vendo acontecer nas administradoras de imóveis. Muitos condomínios têm por prática pagar mais de 52 horas extras mensais para os seus funcionários. É uma prática indevida, de acordo com a consolidação das leis dos trabalhos, a CLT. Todo mundo faz, não tem fiscalização, todo mundo faz. Mas eu preciso para o meu prédio, é assim que eu consigo fazer o meu quadro de horários, não tem alternativa. Vai ter que ter alternativa agora. Porque se você pagar mais de 52 horas extras mensais para o seu funcionário, agora a Receita recebe isso imediatamente
através dos arquivos de transporte do E-Social. E ela não precisa mais de fiscalização. Ela simplesmente recebe a folha de pagamento, detecta isso lá, manda uma notificação e possibilidade de mandar uma multa. E no mês seguinte manda a multa de novo, e no outro mês manda a multa de novo. Então os condomínios estão tendo que fazer supressão, indenização de horas extras, refazer os seus quadros de funcionários. Isso é um trabalho muito grande, muito custoso para as administradoras e para os condomínios, mas tem que ser feito. A gente já ouve síndicos falando hoje em dia, mas nunca foi assim, eu sempre paguei, eu sempre tive tranquilidade, nunca tive problema com isso. Vai começar a ter problema. Não existia fiscalização porque não tinha força-tarefa dos órgãos competentes para fazer isso. Agora não precisa mais de força-tarefa, é tudo digital. Então você recebe tudo lá na Receita, na Super Receita, você recebe tudo. Então é simples, não precisa mais de gente para fiscalizar nada. A máquina fiscaliza tudo para o governo. Então, se você ainda tem dúvidas, procure a sua administradora. Procure saber. Alô? Já me cortaram? Alô? Então, procure saber com a sua administradora quais são as novas exigências que vocês têm que cumprir. De novo. Eu vou falar. Alô? Obrigado. Eu vou acabar já. Então, procure saber logo o que vocês precisam. Alô? Bom. Então, pelo segundo microfone, eu vou para o segundo recado rápido que você pode ter que dar para vocês. Tem um terceiro microfone? Bom, o segundo recado diz respeito a uma das outras atividades exercidas continuamente pelo SECOV e também pela BAD, que é o acompanhamento do sistema legislativo dos projetos de lei que a gente tem em curso em todas as esferas. E para melhor exemplificar esse trabalho, eu vou contar rapidamente, e volto a dizer, vamos falar de novo a parte da tarde sobre isso também. Na semana passada, a pedido do SECOV Rio, por intervenção nossa, nós tivemos uma satisfatória decisão da juíza da 51ª Vara do Trabalho, afastando a obrigatoriedade da contratação do jovem aprendiz nos condomínios. Finalmente conseguimos uma vitória sobre mais uma obrigação extremamente onerosa e sem justificativa nenhuma que os condomínios poderiam vir a ter de contratarem jovens aprendizes. É lógico que isso só atingiria condomínios acima de X empregados, mas enfim, com certeza iria trazer grandes prejuízos a esses condomínios. E nós temos continuamente feito esse trabalho de acompanhamento de todos os projetos que existem em todas as câmaras. Só na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, nós temos 61 projetos de lei que acompanhamos continuamente. Temos um departamento específico no SECOV para fazer esse acompanhamento, a fim de proteger os condomínios, evitando trazer, às vezes, custos, às vezes, obrigações desnecessárias. Mas é um trabalho complicado. Temos um departamento específico para acompanhar essa briga aqui no Rio de Janeiro e também em Brasília. Isso custa, isso não vem de graça. A gente tem que fazer o acompanhamento, tem que fazer a defesa, tem que fazer a justificativa, tem que provar por que a gente está defendendo um ponto de vista. A gente tem que dar fundamentos àqueles que vão analisar os projetos de lei para que a gente comprove. Porque não basta você falar, eu sou da opinião de tal. Então, quando surge um projeto, a gente tem que fazer conta lá. Olha, um jovem aprendiz dentro de um condomínio que tenha 8 funcionários vai passar a gastar mais tanto na sua folha de pagamento. A gente tem estatísticas no SECOV que dizem qual é o custo médio de condomínio, do valor da cota condominial em condomínios no Rio de Janeiro, de acordo com o tamanho, de acordo com a quantidade de funcionários. E a gente leva isso para o parlamento, para os parlamentares, justificando, olha, isso vai aumentar em tanto, tanto no bolso de cada condomínio. Não justifica, não tem necessidade. Aí vem o projeto, tem que comprar, volto a lembrar, o desfibrilador cardíaco para botar nas portarias. Gente, isso vai custar tanto, não é assim, não vai ter resultado. É um risco, não tem um profissional qualificado para isso. Então isso tudo custa dinheiro. E é por isso que a gente volta a falar também, a gente precisa que vocês, síndicos, colaborem com essa defesa. No sentido de colaborar, a gente precisa do pagamento das contribuições que são distribuídas aos condomínios. Sem elas, a gente não consegue fazer esse trabalho todo. O trabalho não tem o custo, mais de graça. Então, por isso que a gente precisa dessas contribuições. E para explicar um pouquinho mais esse trabalho que o SECOV tem junto às câmaras
tanto federal, estadual e municipal, é que convidamos hoje aqui o deputado Luiz Paulo. O deputado Luiz Paulo tem exercido muito bem esse trabalho que nós temos que fazer na Assembleia, um trabalho de convencimento, de explicação. Nós precisamos ter um interlocutor lá dentro. A gente tem que ter uma pessoa que nos ouça e saiba levar os nossos argumentos às câmaras. E para explicar um pouquinho melhor esse trabalho, como é que funciona esse, vamos chamar de lobby, às vezes as pessoas acham que tem uma visão de lobby de uma forma extremamente pejorativa, mas é um lobby legal, é um lobby embasado, é um lobby justificado. Eu passo a palavra, então, eu queria convidar aqui direto, já atropelando a nossa hostess, ao deputado Luiz Paulo, para poder contar um pouquinho como é que a gente faz isso, essa parceria do Secov e da ABAD com o Parlamento do Rio de Janeiro. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Rogério Coelho Neto, cumprimentando também o Carlos, cumprimentando todos os síndicos e as síndicas, amadores e profissionais. Eu só sou condômino. Um dia conseguirei subir mais na carreira e ser síndico, para ter a paciência que vocês têm na gestão dos condomínios. Mas eu queria dar aqui um depoimento da importância da Secov. Eu estou no parlamento, já vão fazer 20 anos. Então acompanho isso desde o início. Sou engenheiro praticante, não só com título, mas praticante. E a quantidade de projetos que são feitos e que afetam diretamente os condomínios são em grande escala. E a Secov tem um departamento, hoje chefiado pela doutora Laura, que está sempre em contato direto com os parlamentares, visando não prejudicar os condôminos. Porque tudo que se cria, muitas vezes, tem um preço final. E uma das funções do parlamento é ser poder moderador. O que é ser poder moderador? É mediar o conflito entre a sociedade e os poderes constituídos. Vocês viram ali, na segunda apresentação da ABAD, dos seus círculos de relacionamento, tinham lá 3 círculos de relacionamento, com o poder executivo, com o poder judiciário e com o poder legislativo. E esse poder moderador, que vai mediar esses conflitos, ele tem que mediá-lo segundo os interesses maiores da sociedade, e não o interesse particular de um parlamentar ter mais um projeto no seu cartel. Então, o trabalho da Secov é importante exatamente que ela se antecipa ao fato, porque depois que a lei passa a existir, o fato está consumado. E quando você se antecipa, ou você vai minorar esse impacto, ou não vai permitir que ele aconteça. Por exemplo, eu sou membro da Comissão de Constituição e Justiça. A Laura assiste, falando a Laura com intimidade, muitos anos, né? A Laura assiste todas essas reuniões da Comissão de Constituição e Justiça. Se tem um projeto que afeta a vida dos condôminos, antes mesmo eu perceber, ela já está mandando lá um recado sobre essa questão. Se esse projeto tiver um artigo inconstitucional ou for inconstitucional, já na Comissão de Constituição e Justiça a gente tenta mudar isso com o nosso voto, antes mesmo de ir a plenário. E muitas vezes, quando vai a plenário, a gente também pode modificá-lo através de emendas. E até mesmo, quando é aprovado e tem um viés de inconstitucionalidade, nós, enquanto deputados, temos o poder
de aferir a constitucionalidade no Tribunal de Justiça. Então, esse trabalho, a Secov faz de forma magistral. E é importantíssimo, porque poucas são as entidades que trabalham preventivamente. Porque quem não trabalha preventivamente, depois o leite está derramado. É correr contra o prejuízo. E nós, no Parlamento, temos feito esse trabalho porque o mandato popular visa defender os interesses da população. E a conta sempre vai bater em cima do consumidor, que já paga uma altíssima carga tributária. E essa conta maior vem em cima dos próprios condôminos, que muitas vezes um aumento da sua parcela de pagamento deixa o síndico de fazer realizações de manutenção, de melhoria do imóvel tão necessárias e demandadas. Então, vim aqui mais para trazer esse depoimento da atuação da Secov no Parlamento, e eu não chamo isso de lobby, não. Lobby é quando a gente quer aprovar alguma coisa nova, e muitas vezes polêmica. Aí está se lutando para preservar direitos, preservar o condômino, preservar o consumidor. Então, trago aqui o depoimento e fico muito feliz também de ver um congresso dessa magnitude. Porque quando dizem que o político tem que aprender a gerir, claro que também tem que aprender a gerir, aprender a gestão, os síndicos. Porque muitas vezes um síndico é eleito por simpatia, mas quando chega lá é uma problemática enorme e uma responsabilidade civil maior ainda. Então, aperfeiçoar-se nesse mistério é profundamente necessário. Parabéns a vocês pelo comparecimento.